Fala, meus amores, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar aí sobre a crise do Império Brasileiro, do Segundo Reinado. Vamos falar de dois motivos dessa crise. Vamos fazer um resuminho aí rápido sobre a questão religiosa e a questão militar, que eu acho que é muito importante a gente saber, tá bom? Então eu peço que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal e que você clica aí no sininho para estar recebendo aí novas notificações. Para quem está vendo pela primeira vez o canal, meu nome é Bruno, eu sou professor de História e o objetivo do nosso canal é que a gente possa falar aí sobre geopolítica e também sobre história para estar te ajudando, porque eu acredito que conhecimento tem que ser compartilhado. Tá? Quem tem conhecimento, eu pelo menos acredito nisso, tem o dever de levar esse conhecimento a outras pessoas. Dito isso, vamos lá. Questão militar e questão religiosa. Vamos falar aí da questão militar primeiro, tá? O Exército Brasileiro no Segundo Reinado, ele vai ser uma instituição muito forte e muito preciosa para manter a monarquia. Qual vai ser o grande problema? O Tenente-Coronel Sena Madureira e o Coronel Cunha Matos, dois oficiais de alta patente do Exército Brasileiro, vão começar a partir de um determinado momento, a criticar o governo na imprensa, mostrando aí casos de corrupção que havia no governo e vão ser favoráveis já à abolição. Vamos lembrar que o Brasil, aí no século XIX, vai ser um dos últimos, se não o último país a abolir a escravidão. E como esses dois oficiais eram abolicionistas, eles vão começar aí a criticar o governo. Por lei, na época, assim como acontece hoje em dia, militar não pode dar opinião sobre certos assuntos. Então, o governo vai ser obrigado a prendê-los. O problema é que o líder do exército, o Marechal Deodoro da Fonseca, não vai deixar prender os caras. Fala, não, ninguém vai prender, ninguém toca neles dois. Olha que bizarro. A lei diz que eles tinham que ser presos. O chefe do exército diz que não vou prender. E isso vai gerar uma celeuma muito grande, vai gerar um atrito muito grande entre o exército, a instituição exército, e a instituição, o governo, tá? Esses dois oficiais vão ser considerados heróis no clube militar e não vão ser presos. E por causa dessa questão, somado-se aí a questão da Guerra do Paraguai, que é um motivo de outro vídeo no futuro aí, o exército brasileiro vai parar de apoiar a monarquia e o movimento republicano, que já era forte, principalmente a partir de 1870, ele vai se aproveitar disso e vai começar a criticar aí o governo, tá bom? Então, vamos falar agora sobre a questão religiosa. O Brasil era um país não só majoritariamente católico, mas de religião católica, era a religião oficial do Estado. E você tinha aí o beneplácito e o padroado, essas duas características aí do Império Brasileiro. O beneplácito era o seguinte, galera, o Papa, que é o chefe supremo da igreja, ele pode fazer bulas papais, que são, para explicar de uma linguagem fácil, a bula papal é uma carta que o Papa faz e ele diz aí o que os católicos devem fazer ou não, como se fosse conselhos que um católico tem que seguir, tá? E pelo beneplácito, para essa bula papal ter efeito no Brasil, o imperador tinha que apoiar. E o padroado dizia o seguinte, que todo padre, todo membro da igreja, ele era funcionário público e era indicado aí pelo imperador. E aí o Papa Pio IX, o Papa da época, ele vai em 1864, ele vai fazer uma bula papal dizendo que quem era católico não podia ser maçom, tá bom? Sendo que a maçonaria tinha um peso muito grande no governo brasileiro. Boa parte aí da elite brasileira era maçom, os homens, tá? Inclusive o pai do imperador Dom Pedro II, Dom Pedro I, tinha sido maçom, assim como José Bonifácio e outros personagens importantes aí do primeiro reinado e no segundo também, tá? Boa parte da elite aí do segundo reinado era maçom. Então o imperador Dom Pedro II não vai aceitar essa bula papal. Mas por quê, Bruno? Porque se ele fizesse isso, ele perderia apoio de boa parte aí da elite. Entretanto, dois bispos, o bispo de Olinda e o bispo de Belém, vão ser contra e vão exigir que membros das ordens religiosas que fossem maçons fossem expulsos. Então Dom Pedro II vai ter que usar a lei e vai mandar prendê-los. É óbvio que quando ele manda prender esses dois religiosos importantes, né, de poder, a igreja vai ser contra, a igreja vai criticar, vai chiar, e aí os republicanos vão se aproveitar disso, desse problema, e vão começar a massacrar o imperador, dizendo que ele era contra a liberdade religiosa, que ele estava interferindo em assuntos na igreja, e com isso o Império Brasileiro vai perder, então, dois pilares de suma importância para a sua manutenção, o exército e a igreja, tá bom? Então não tem mistério, gente. Quando você pensa em crise do Império, questão militar vai ser essa racha, esse problema do exército
com a monarquia por causa da prisão desses dois oficiais, Sena Madureira e Cunha Matos, tá ok? Que não vão ser presos e estavam criticando aí o governo, e a questão do beneplácito aí, a questão maçônica, ou seja, o governo tinha maçons, a igreja era contra, e o governo não vai ser contra a maçonaria, tá? Não tem mistério, mas é importante que você saiba disso, até para que você possa aí pensar nos dias de hoje. Será que hoje o Exército Brasileiro, ele é, de fato, um poder que não se manifesta na sociedade, ou ele se manifesta... Você já viu hoje em dia algum general dando entrevista ou falando coisas que, na teoria, ele não deveria? E a questão religiosa hoje em dia? Será que grupos religiosos, católicos, evangélicos, influenciam na decisão do governo? Lembrando aí que o Estado brasileiro hoje é um Estado laico? Eu deixo essas duas perguntas no ar aí para você, tá bom? Qualquer dúvida, você coloca aí nos comentários e vem com a gente. Abraço!